A imprensa brasileira Faria Limer não se emenda. Continua apostando em políticos que dão sinais mais evidentes de fracasso. Não à toa que volta e meia essa imprensa, ela mesma, cai no conto do vigário e acaba vendo o povo eleger golpistas, negacionistas e corruptos com dezenas de imóveis pagos em dinheiro vivo. Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, resolveu visitar Bolsonaro no início dessa semana, ele fez isso no mesmo dia em que o ministro Edson Fachin assumiu a presidência do STF. E atuando assim, Tarcísio fez uma escolha consciente de onde ele preferia estar naquele momento e deixou ela bem clara ao Poder Judiciário. É como se ele estivesse dizendo com todas as letras: eu não sou democrata, estou a favor de quem produz golpes, dou preferência para o autoritarismo e fico ao lado de ditadores. Esse é Tarcísio de Freitas, claro como o sol. Mas a imprensa prefere se enganar e também faz uma escolha, né? A Faria Lima contra o povo. Na terça-feira, logo depois da visita a Bolsonaro, Tarcísio decidiu fazer uma coletiva de imprensa para falar sobre os casos letais de metanol que estão acontecendo em São Paulo. Mas ele só fez isso depois que o governo federal se pronunciou, colocando a PF para investigar esses casos. Até então, Tarcísio estava deixando São Paulo a Deus dará, porque para ele parece que governar São Paulo está em último lugar. Só quando o Tarcísio viu que o governo Lula se preocupou com a situação do povo do estado que ele governa, é que ele correu para aparecer também. No entanto, a grande imprensa, defensora de Tarcísio, construiu a ideia velada de que era o governo Lula que estava fazendo política com o surgimento da Polícia Federal no caso, e escondeu que Tarcísio só pensou no problema gravíssimo do metanol quando sentiu necessidade de rivalizar com o governo federal. Mas a PF não entrou na investigação do metanol para colocar Lula numa espécie de disputa. Já Tarcísio quer sim recuperar o status de candidatável a presidente no ano que vem, mostrando que tem algo a oferecer e que seja ainda melhor do que o governo Lula. Entretanto, mesmo com a ajuda da imprensa, é muito difícil para Tarcísio demonstrar que é um bom governante, principalmente se quiser parecer mais eficiente do que Lula, porque ao invés de se preocupar com São Paulo, ele está sempre à disposição de Bolsonaro, em Brasília, desviando-se de sua função. Ele quer a bênção da família Bolsonaro para se candidatar a presidente no ano que vem, porque os ricos da Faria Lima, os fazendeiros poderosos do agronegócio e os grandes industriários da Fiesp, esses ele já tem, porque é justamente deles que sai o dinheiro para sua candidatura. E se os ricos investem em alguém, é porque esse alguém é bom para eles e não para o povo. E não é para menos que os abastados gostam de Tarcísio. Ele privatizou a Sabesp sem necessidade, através de uma licitação duvidosa e por um valor muito abaixo do de mercado, ajudando empresários e prejudicando a população. Tarcísio praticamente doou terras do Estado para fazendeiros corruptos que praticaram grilagem, mas nunca pensou em vendê-las a pequenos produtores. Não se vê Tarcísio fazendo nada que mostre sua preocupação com as fraudes na isenção de impostos estaduais, por empresários como os da Ultrafarma e da Fast Shop. O problema é que Tarcísio não pode criticar quem o alimenta politicamente. E a imprensa não pode falar mal deles também, que é quem a patrocina. E é também por isso que o agro é pop, que as fintechs são o futuro e que todos eles trabalham por Tarcísio presidente. São todos bolsonaristas, só trocaram o candidato original pelo genérico, mas o efeito é exatamente o mesmo. Quando o governo Lula, através da Polícia Federal, descobriu esquemas de lavagem de dinheiro de organizações criminosas na Faria Lima, isso foi um problema para Tarcísio de Freitas e para a imprensa, porque é naquele mesmo lugar que estão as suas bases. Quando a PF descobriu que as organizações criminosas estavam adulterando os combustíveis em São Paulo, ninguém cobrou de Tarcísio de Freitas o fato de sua Secretaria de Segurança não saber de nada disso. Recentemente, um piloto de avião colocou sua vida em risco, denunciando a ligação dos deputados Ciro Nogueira e Antônio Rueda, do PP e do União Brasil, com as mesmas figuras criminosas que foram descobertas na Faria Lima. Mas a imprensa ignorou, afinal esses parlamentares apoiam Tarcísio de Freitas presidente. Desde que começaram os casos preocupantes de metanol em São Paulo, a imprensa divulga sem cobrar medidas firmes do governo de São Paulo para investigar. Segunda-feira, Tarcísio estava com Bolsonaro em Brasília e ninguém nem disse nada sobre o assunto.
Tarcísio ostenta o apoio incondicional da imprensa, mesmo subindo em palanques na Avenida Paulista para atacar a justiça e defender um criminoso. A imprensa é mais alheia a estes graves fatos do que quando a primeira-dama sai para comprar gravatas e meias para o seu marido. Por isso que é preciso sempre alertar a sociedade para que enxergue essa aliança entre Faria Lima, Tarcísio de Freitas e imprensa, porque nada do que acontece na política é à toa. Nenhum golpista cai do céu e senta na cadeira de presidente do Brasil. E se acontecer de novo, já se sabe que o Congresso não respeita o Brasil, que o STF será atacado se fizer alguma coisa, e no final nem mesmo lei para punir parece que teremos mais.